Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Hoje nós vamos ver Gênesis capítulo 34, episódio 51. Vamos lá seguir avante, que bom que você retornou aí para acompanhar conosco, nos seguir nessa jornada através das páginas da Bíblia. Hoje nós vamos ver Gênesis 34, vamos lá então. Hoje nós temos no episódio de hoje uma triste história, de um tratamento desrespeitoso com uma filha de Jacó. Ela sofre um abuso, e isso acarreta em muita raiva de seus irmãos que resolvem fazer um mal ainda maior, tentando consertar outro mal. Aí já viu a confusão que virá, Quando os sentimentos de raiva e vingança direcionam nossas escolhas e decisões, o fim sempre será trágico. Essa é a lição do capítulo de hoje. Nenhuma aliança pode ser verdadeira e segura sem o fundamento dos convênios divinos. A circuncisão, o ato que os israelitas praticavam cortando o prepúcio, a parte genital ali do masculino, então sem fé é uma mera ordenança carnal, operando para o mal. E o pecado de Siquém foi vingado, mas foi vingado por um pecado muito maior cometido por Simeão e Levi, ali os filhos de Jacó. Não era assim que o reino de Deus deveria ser espalhado. Vocês me incomodaram, me inquietaram, disse Jacó. E assim, da mesma forma, todos os instrumentos e métodos mundanos, eles perturbaram a verdadeira igreja de Cristo. É melhor sofrer nas mãos dos ímpios do que fazer uma aliança comprometedora com eles. A igreja, quando se torna parceira do mundo em atitudes e obras, ela foge do propósito para o qual ela foi criada, que é propagar o reino de Cristo. O abuso das coisas divinas, sendo transformadas em meros rituais sem sentido e sem propósitos bem definidos, tem sido a fonte de inúmeros males, não apenas entre o povo de Deus, mas também na esfera secular, da vida secular dos homens. Os pecados da falta de respeito e moral e a violação dos direitos da família prevaleciam monstruosamente entre o povo ali daquela terra de Canaã. E havia ainda um surto de paixão humana desenfreada e sem controle. A parte disso tudo, havia o testemunho de Deus como o Deus da pureza e o Deus que prezava pelo bem das famílias, que abençoa a vida e que está livre de toda contaminação sensual, e na qual os laços de relacionamento e casamento devem ser virtuosos e santos e profundamente reverenciados e cultivados pelos que se dizem tementes a Deus. Lemos depois ali que o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles. Diná deveria ter uns 15 anos de idade. Os heveus ali, que eram moradores daquela terra, haviam colônias hivitas espalhadas pelo território de Canaã, por todo aquele território. Os gibeonitas, que ardilosamente conseguiram estabelecer um tratado com Josué, lá no livro do Josué, capítulo 9, no versículo 7, eram hivitas. Uma curiosidade bem interessante é verificar que a palavra traduzida aqui por violado, ela significa profanação e encontra-se posteriormente usada para descrever a corrupção e a profanação do templo, como tem a mesma palavra usada lá em Salmo 79, primeiro. Os hebreus, eles demonstravam o mesmo sentimento e designavam a mesma palavra
querendo expressar violação, quer da honra feminina, quer da deturpação do Santo dos Santos. A diferença básica existente entre a família de Jacó e os Ivitas consistia nas relações com Deus advindas da aliança. O sinal exterior dessa relação era a circuncisão. Entretanto, a adoção do sinal desacompanhado da fé implícita na referida aliança com Deus de Abraão, Isaque e Jacó não passaria de um ato puramente carnal e humano. A sugestão se revelava ainda pior pelo fato de ter sido dada como um pretexto para acobertar sentimentos de traição que os irmãos de Diná escondiam. Esse capítulo ele nos amoesta sobre os perigos do mundanismo no contexto da vida cristã. Lembra o que Jesus falou? Eles não são do mundo, como eu também não sou. João 17,16. Principalmente depois de serem proferidos votos de consagração, como os assumidos por Jacó lá em Peniel, anteriormente, há esse perigo do mundanismo, que se nota no caso de Diná. Tanto ter se revelado interessada em fazer relações de amizade entre os heveus, bem como a proposta de intercasamento feita por amor, com o consequente estabelecimento da família de Jacó permanentemente naquele meio. O mundanismo, essa união, não só é empecilho à bênção espiritual, mas também acarreta um perigo real, conforme aquele que nós vimos lá as experiências de Ló em Sodoma, se você se lembra. O mundanismo é algo que só poderá ser evitado eficazmente mediante a preservação de uma espiritualidade sadia. Então nós precisamos ter a consciência desses limites bem estabelecidos, porque a igreja ela precisa ser separada, né? No versículo 30 do capítulo 34, nós vemos aqui também que Jacó, quando ele diz a Simeão e Levi, vós me perturbastes, não era apenas um medo da retaliação por parte daquelas tribos vizinhas, né, que Jacó demonstrou, mas ele sentiu que o ato era errado. A bênção de Deus não poderia repousar sobre ele, e ele e a sua família estavam envolvidos em todo esse erro. Mas a raiva de Simeão e Levi não era justa? Sem dúvida que sim. Houve causa e, sem dúvida, uma medida de justa indignação. Mas eles pensaram mais no mal contra si mesmos do que no mal contra Deus, que precisa estar em primeiro lugar. Depois a sua ira foi mais motivada pela vingança do que pela justiça ou pela misericórdia divina. Nós não podemos deixar de prestar atenção às nossas motivações, porque Deus ele está atento às nossas motivações que precedem os nossos atos, as nossas atitudes. As suas vidas foram manchadas por um ganho egoísta, pois a influência de um coração cheio de raiva, que não está em condições de julgar, e existe ainda o perigo de auto-engano, de confundir os sentimentos ali todos embotados pela ira, né? Então, uma justa causa de raiva, ela não exclui o seu excesso. A raiva, ela pode ser necessária, como um protesto contra um erro, para dissuadir outros de evitar o erro, mas a vingança e a retribuição, ela pertence somente a Deus. Amados, nunca procurem vingar-se, está lá em Romanos 12:19, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Só Ele tem o conhecimento para julgar, olhando para o passado e para o futuro, mas a raiva ela tenta uma retaliação. O fato de haver motivo para a raiva cega e sua real natureza, pois a raiva desenfreada é, na verdade, uma demonstração de amor próprio, o apelo de zelo pelo direito, de indignação piedosa pode parecer sincero, mas pode ter motivações secretas de autossatisfação, né? Uma justa causa para a raiva não desculpa o erro.
As leis de Deus, elas não podem ser postas de lado. E aquele que assume a função de juiz deve estar especialmente atento para não transgredir, né? O poder pelo qual isso é feito é o amor. O amor de Cristo refletido em nós. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. O amor conquista os corações dos homens e a presença da raiva impede o amor, não meramente naquele contra quem é dirigido. Devemos permanecer na obra e no exemplo de Cristo. Ele suportou tudo por nós. Não é a ira repreendida na presença de sua paciência? E se, como uma obra estranha, nós somos constrangidos à indignação, devemos vigiar e orar, para que nenhum sentimento egoísta se misture às nossas emoções, e sabendo em quantas coisas ofendidos, que sejamos vagarosos para a ira, prontos para perdoar, sempre olhando para Jesus. A tentação é grande pela raiva, para a justiça própria, muitas vezes. Se apeguemos a Cristo para fazermos as escolhas certas. Então leia esse capítulo, se você puder, 34, depois escute um pouquinho dessa explanação para você entender que essas atitudes dos irmãos de Diná, dos filhos de Jacó, motivados por ira, por vingança, por raiva, foi um mal muito maior do que aquele que aqueles habitantes ali da terra tinham cometido contra a irmã deles. E nossas escolhas motivadas pela raiva sempre acarretará graves consequências. Esse não é o melhor caminho. Beleza? Deus te abençoe. Eu te aguardo em breve no próximo episódio do nosso podcast, capítulo 35 de Gênesis, para a gente conversar, meditar, pensar, refletir mais um pouquinho na palavra de Deus. Um abraço, até mais, tchau, tchau.